Olha, e o Gabigol resolveu dar uma espetada, hein? Opa, o que que rolou? Um perfil aqui colocou, né, os números do Gabigol, que eu vou até passar aqui, vou dar o crédito, claro, aqui do levantamento do Goleada Info, colocou Gabigol pelo Flamengo, 163 jogos, 115 gols, desses 28 foram de pênalti, 35 assistências. Na atual temporada, 16 jogos, 11 gols e uma assistência. Aí o Gabigol veio em cima, botou ha 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 ha, hashtag fora Gabigol e um emoji ali, tirando uma onda, né? O Gabigol realmente tem números assim incríveis no Flamengo e eu acho que. Precisa disso, né? Não precisa disso. Não, Acho que assim, ele é meio folgadinho. eu ia falar Nazário, ô Simon, vamos lá. Pô, o cara. Se você fosse assessor de imprensa do Gabigol, você estimularia ele a Não, eu não fazer isso? estimular, mas assim, eu não sei Não. qual é o controle que tem, mas vamos combinar. Eu acho que houve uma cobrança exacerbada em cima do Gabigol, principalmente depois que Cara, o ele é time o principal perdeu. jogador do time, ele é o centroavante. Vai ter que ter cobrança, ele não Não, quer eu cobrança, então vai concordo com jogar no você. Iri. Não, eu concordo que tem que ter cobrança, mas assim, o André. Mimizento, o Então, Mário Malagoli falou aqui, eu então, concordo com o Mário. sim, mas. Mimizento, Gabigol. Não, aí o Andrés, o pessoal organizado foi lá fazer homenagem. Ninguém ficou chamando o cara de pipoqueiro, pô. Então, assim, dois pesos e Mas duas medidas. mais Pô, bajulado do que o Gabigol. Tem mas algum tem que. Pô, jogador mas mais tem que. bajulado que o Pô, Gabigol? mas tem que ser, né? Mas Pô. tem algum jogador mais bajulado que o Gabigol no elenco? Ah, tem outros que são bem bajulados aí, ó. Não, Felipe Luiz, não, Davi Luiz que acabou de não. chegar, é poupado, erra direto. Mas ninguém é bajulado pela torcida Não, como o Gabigol, cara. não, Ao o mesmo cara. tempo que ele recebe mais, ele tem que receber mais cobrança também, né? Não, mas olha só, uma coisa é você receber cobrança, outra coisa é você falar com um cara extremamente decisivo, artilheiro do time, chamar o cara de pipoqueiro, pô, aí é brincadeira, né? Cobrança, eu concordo, eu sempre falo isso. Cara, a Tem torcida ninguém tem que. imune à cobrança. Não tem Não, ninguém mas eu não tô imune à falando cobrança. ser imune à cobrança, eu estou falando você pegar um cara extremamente decisivo, que já decidiu pelo Flamengo, né, em diversos jogos, finais, você. Vamos lá, não é a cobrança, é chamar o Mas cara de futebol é pipoqueiro. momento, lembra que você falou? Então, Futebol é momento, não cara, é lá mas eu só, né, mas eu 2019. acho que isso chamar o cara também, de isso aí pipoqueiro é também tem, injusto, Simon. Assim, é isso aí tem um injusto. peso também. Isso eu acho questionável, Túlio. Isso eu acho questionável. Mas tem que cobrar todo mundo, né, cara? Senão os caras se acomodam. Tem que Então, mas cobrar. aí, mas aí, cara, o cara vê lá, vamos lá, você é o Gabigol, se põe no lugar do Gabigol. Você decidiu uma Libertadores, aí chega lá, você vê Túlio, um mas como companheiro uma errar. pessoa pública, Ah. não pode. Não, Não. não, Como principal jogador eu do já não tô nem falando Flamengo, desse tweet, cara não. convocado pra seleção, Não, não mas pode só, fazer isso. Engole, fica pianinho. sim, mas eu E não tô dá nem. resposta em campo, entendeu? Sim, Dá resposta em campo. mas eu não tô nem falando do tweet. Eu tô falando da questão da cobrança. Se coloca no lugar do Gabigol. Você decidiu uma Libertadores, aí você tá numa final, você vê seu companheiro errar, beleza. Com certeza ele deve ter dado apoio ao Andrés, fez a parte dele e tal. Aí chega uma torcida na internet defendendo, o cara ganha uma legião de fãs e uma organizada ainda vai lá parabenizar o cara. Aí depois, essa mesma organizada vai pro aeroporto esperar o cara chamando o cara de pipoqueiro, uma torcida levanta a hashtag chamando o cara de pipoqueiro. Assim, tem que ter a cobrança Ah, pra mas, todo mas mundo. quando chamaram o Gabigol de pipoqueiro, não pouparam o Andreas naquela. Todo mundo. Mas o Não André é não o jogou Andrés. naquela partida, Esquece. cara. O André Então, não esquece jogou o aquela Andrés, Túlio. partida. Não, Exatamente. eu tô falando pra você como A que. Como cobrança em que... cima do Gabigol não tem nada a ver com o Andrés Tem, Pereira. tem a Esquece o ver, Andrés. porque ele tá olhando um companheiro que foi poupado das críticas e quando Tudo é o chega. Andrés agora. Tu acha que o Andrés é tão importante assim pro Flamengo? Não é, nem Pra titular o alguns cara deve é, ser, pô. cara. A ponto da torcida Ah, fala organizada ter ido sério, lá no CT. não. Qual o outro jogador que recebeu apoio? Hugo não recebeu, o próprio Gabigol nunca recebeu, Arão nunca recebeu, Vitinho nunca recebeu. Então, assim, essa balança não tá muito equilibrada. Essa é a minha questão. Se ele tem que responder ou não, acho que não tem que responder. Da outra vez do Pipoqueiro, ele também ironizou lá. Teve alguém que comentou, o Gabigol ficou pra ser o último a bater, aí ele botou, esse aí sabe pensar, mandou, também deu uma alfinetada. Eu acho que não tem que dar. Eu acho que onde o jogador, assim como é a torcida, onde o jogador tem que dar resposta, onde ele se manifesta, é Claro. dentro de campo. Mas eu tô explicando o contexto de como ele olha isso e também os outros companheiros, entendeu? Então, assim, o cara olha um companheiro sendo poupado do momento muito mais importante, não dá nem pra gente comparar aqui uma Supercopa do Brasil com uma final de Libertadores, e ele que já decidiu uma Libertadores pra gente, pô, o pessoal chama ele de pipoqueiro, não tô dizendo que não tem que cobrar, tem que cobrar, mas chamar de pipoqueiro eu acho que é um exagero. Bem, isso eu acho questionável também, não tem problema, tal. Agora tem que ser cobrado. Isso eu concordo com a torcida, tem que cobrar. O Mário Malagoli até colocou ali, já que ele levantou os números, eu queria ver as estatísticas de cartões do Gabigol, que ele tá devendo, né? Nisso ele leva cartão bobo toda hora, tal.
cara é novo, tá em construção da carreira ainda, 25 anos, não pode se achar o rei da cocada, não, porque senão ele vai abusar. Todo mundo ali no Flamengo é funcionário do Flamengo. E tem que responder. Não pode achar que, eu fiz 2 gols em 2019, agora eu posso tudo. Cara, nem o Zico age assim. Não é Gabigol que vai agir. Não é Bruno Henrique, não é Everton Ribeiro, nem ninguém, né? Todos têm que ser cobrados. Agora, claro, se há diferença de postura, de cobrança, isso também é muito relativo, porque tem torcedor que mira num, tem torcedor que mira no outro, isso eu não vejo um movimento organizado para um específico com relação a isso. Teve um momento organizado pro Andrés, pô. Foram lá uma torcida organizada Porque pra dar força pro Andrés. Não, então, assim. Mas eu não tô falando de torcida organizada, tô falando de torcida. Não, mas geral, de né, qualquer cara? forma, há uma espécie de organização pra você apoiar um jogador. Nunca aconteceu isso. Quando que você viu algum jogador do Flamengo que falhou em qualquer partida, pode ser Campeonato Brasileiro, Carioca. Você foi lá. Não Muralha. não fui, não. Você foi lá, Não. A gente ia disputar uma final completamente diferente. Ele não tinha falhado, não. A gente ia Não disputar... tinha falhado, Não. Ele falhava todo jogo. Não é que todo jogo Todo foi jogo naquela época. Esse jogo, inclusive, que foram lá entregar a bandeira. Aí ele o falhou Flamengo... também nesse jogo. Não. O Flamengo venceu o jogo. O Flamengo venceu. O Flamengo... O Muralha não falhou. O Flamengo... Eu não lembro de um jogo que o Muralha não falhasse. Não. Sabe, é por isso que o pessoal te xinga. Porque você pega tudo, o cara falhava todo jogo, o cara falhava... Não falhava. O Muralha chegou no Flamengo... Falhava em todos, Simon, Alex. o Muralha chegou no Flamengo e foi pra seleção brasileira. Você dizer que ele falhava todo jogo, você tá sendo injusto. Ele falhou em vários jogos. Extremamente contestável, né, Túlio? Não, mas... Seleção, nem você concordou naquela época, vamos combinar, ninguém concordou. Cara, ele foi contratado pelo Flamengo, ele vivia um bom momento. Agora, na minha opinião, ele não vivia um bom momento a ponto dele ser contratado pelo Flamengo. Agora, vamos combinar que os técnicos da seleção brasileira têm critérios hiper questionáveis. Exatamente, mas no momento que levaram lá o apoio pro Muralha, que você foi antes de uma final. Por quê? Por que foram apoiar o Muralha? Porque ele estava vivendo um momento delicado, de cobrança, não era isso? Sim, mas ele não tinha falhado. Então... ele falhou naquele jogo ali, foram lá apoiar. Não, o Flamengo ia disputar, completamente diferente. Ele vinha de uma sequência de falhas, não foi? Senão não precisava dessa força pro cara. Não, ele não tinha falhado naquele jogo. Ele teve alguns jogos falhados. Ele estava sendo contestado pela torcida, que queria o César, inclusive, no gol. E aí o Diego Alves não podia ser o goleiro da final da Copa do Brasil, porque ele foi contratado depois já do período de inscrição, né? Lá do prazo, do deadline. E aí, houve uma força pra ele antes de uma final. Vê se alguém depois da final que ele caiu todas pro lado direito. Eu fui lá pro Mineirão, lá. Eu fui os 2 jogos daquela final. Vê se alguém depois foi lá na porta do CT da Força pro Muralha. Força, Muralha. Ninguém foi, pô. O cara foi criticado e mereceu as críticas antes de quando ele falhou e depois daquela final. Então, assim, o que foi feito pro Andrés foi algo super incomum. E aí, você tem um artilheiro do time... que além de cobrar, mais uma vez, tem que cobrar, né? Agora, chamar de pipoqueiro é extremamente injusto. Extremamente injusto. Tudo bem, isso eu também acho questionável.